disponibilidade da pessoa não define a recompensa. Disponibilidade de um profissional com uma determinada senioridade, com uma determinada capacidade. Claro que a disponibilidade é uma referência de recompensa, só que o que vai fazer a diferença dessa pessoa com a outra é o quanto que ela efetivamente entrega com essa disponibilidade que ela ofertou. Olá, estamos de volta ao Na Trincheira, esse espaço onde a gente conversa sobre assuntos de liderança. Nós estamos numa série de assuntos sobre cerimônias que todo líder precisa conduzir com seus liderados. Nós já falamos sobre o grupo de cerimônia de organização de trabalho, o grupo de cerimônias de conexão entre as pessoas, entre o líder e seus liderados, e falamos também sobre o grupo de cerimônia de avaliação. Agora, hoje, nós vamos falar sobre o grupo de cerimônias de retribuição e de recompensa. Esse é um assunto bastante importante, bastante profundo, bastante extenso também, e nós vamos dividir em 2 episódios. Hoje nós vamos falar sobre retribuição e recompensa financeira, e no próximo episódio nós vamos falar sobre os não financeiros, essas cerimônias que também fazem parte do dia a dia. E eu quero abrir esse bate-papo, Wilson, perguntando para você qual é a importância desse grupo de cerimônia de retribuição e de reconhecimento. Como é que a gente lida com isso do ponto de vista aí financeiro? Legal, Rafa. Esse é um dos momentos mais importantes, uma das cerimônias mais importantes de todo o processo. Na verdade, eu levei anos para aprender como fazer da maneira certa e considerando liderado, empresa, orçamento, momento de mercado, né, dos salários de mercado. E para que a gente faça desse momento um momento bastante ok, bastante tranquilo entre líder e liderado, né? E eu queria começar justamente falando de coisas, de como foi essa evolução. Porque a falta de cuidado com essa cerimônia, né, do dia que você vai definir salários, né, percentuais de aumento, que você vai definir pagamentos de PPR ou qualquer outra recompensa financeira, ele é um momento que tem que ser planejado com muito cuidado, né? Existem muitas expectativas em relação a esse momento, principalmente por parte do colaborador, né, daquela pessoa que está entregando o seu trabalho. Existem sonhos que dependem desse momento, a capacidade de realização ou não de sonhos, porque alguns deles custam dinheiro, né? Existem questões familiares, existem questões com os filhos, que escola que vai estudar ou não em função desse momento. Então é um momento que tem muita coisa em jogo, né? E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é justamente para o líder não terceirizar isso simplesmente para uma tabela salarial, simplesmente para uma política da empresa. É algo íntimo e pessoal, mesmo que você tenha tabelas, mesmo que você tenha políticas. Você quer dizer que tem que ser personalizado? O que eu quero dizer é que tem que ter a personalidade e o talento do líder nesse momento. Não importa quais sejam as restrições que você esteja efetivamente envolvido, mas é um momento que exige muita atenção e dedicação. A continuidade da motivação desse colaborador ou uma desmotivação pode acontecer a partir desse momento. Como eu já disse em outros podcasts, né, eu não sei se o líder eu não acredito, na verdade, não que eu não saiba, eu não acredito que o líder deve motivar as pessoas, eu acredito que o líder deve evitar desmotivar as pessoas. E esse é um momento de alto risco de desmotivação. Então, é um momento que o líder deve ter especial atenção, deve ter planejamento, deve ter cuidado, deve ter o desejo genuíno de encontrar um caminho junto com essa pessoa, né? Mas isso posto, né, eu vou trazer aqui, como eu já fiz lá atrás, eu vou trazer também um pouquinho dos meus erros e de como que eu cheguei a essas conclusões e como que eu faço hoje, para que também o nosso ouvinte não fique à mercê somente de falas
falas bonitas, né? Então tudo que eu falei até agora parece muito bonito, parece fazer sentido. Mas eu também já fui um líder de uma equipe pequena, uma empresa pequena, a DB1 já foi pequena, onde era muito fácil eu achava fácil você definir remuneração, né? Eu basicamente contratava as pessoas de mercado, tinha uma boa noção de por quanto eu estava conseguindo contratar essas pessoas em função de expectativas salariais e negociações no momento da contratação. Então, no momento de definir um aumento para o funcionário A, para o funcionário B ou para o funcionário C, era fácil olhar, né, o seu desempenho, a sua performance, a sua entrega, a sua senioridade e definir, né, na mesa um salário, né, dessa pessoa. Então, era uma decisão quase que top-down, né? Eu chegava para o Rafael e falava, Rafael, teu aumento deve ser tanto por conta disso, disso, disso e daquilo, né? E aí estava o primeiro erro, né? Porque o Rafael ficava numa condição, se eu estivesse fazendo a retribuição do Rafael, onde ele ia julgar, né? O Wilson estava reconhecendo o trabalho do Rafael, as entregas do Rafael, né? Então, quase que num desenho de autossuficiência da liderança, um líder autossuficiente, tentando fazer um processo de retribuição, de recompensa em termos de salários, mais benefícios e valores que seriam pagos pelo trabalho do Rafael. E após esse processo, o Rafael ficaria na condição de, se eu perguntasse, e aí, tudo certo, ok? Provavelmente o Rafael responderia sim, tudo certo, ok, é meu chefe, né? Mas internamente o Rafael estaria num processo de juiz e julgando se esse líder reconhece o valor do meu trabalho com base naquilo que ele me falou. Então, normalmente aconteciam dois cenários. Um cenário onde a pessoa ficava, nossa, não sabia que eu merecia tanto, teria aceitado menos, né? E foi acima da minha expectativa. Pode acontecer, e acontece com frequência, né? Porque o desempenho da pessoa, que a pessoa progrediu, foi muito bom, e pode acontecer o contrário, né? Uma decepção, porque eu acredito que eu merecia mais. Então eu acabei de me colocar numa situação complexa, onde eu dependo do julgamento da outra pessoa sobre a minha capacidade de avaliação, correta avaliação e julgamento de um valor do trabalho daquela pessoa. E essa pessoa não vai externalizar para mim aquilo que ela está fazendo, aquilo que ela está pensando, na verdade. E quanto mais o que ela vai estar fazendo. No caso, se ela ficou insatisfeita, preparando seu currículo e mandando para outras empresas, não é verdade? Então, essa é uma maneira não adequada de se fazer uma reunião, né, ou uma cerimônia, né, de entrega e de definição de retribuição e recompensa. Aí, obviamente, a gente foi evoluindo, a empresa foi crescendo, a gente falou, não, precisamos estabelecer algumas referências, né, os famigerados planos de cargos, né, e salários. E aí começamos a definir valores salariais em tabelas salariais, e começamos a ter uma dificuldade. Como é que você define quem é júnior, quem é pleno, quem é sênior em função dessas tabelas? Depois de contratar algumas consultorias, chegamos a um processo que nós internamente chamamos de contagem de pontos. Por que contagem de pontos? A gente tinha planilhas, né, que a gente ia respondendo perguntas, né, em relação a essa pessoa, ela resolve temas complexos rápido, por exemplo, poderia ser uma pergunta, né? Então tem tantos pontos. Não, essa pessoa resolve temas complexos, mas demora um pouco mais, por exemplo, ou demora um pouco, então teria menos pontos. Então a gente fazia um processo de contagem de pontos em função de um conjunto de perguntas que a gente era quase que uma avaliação, né, de desempenho dessa pessoa durante o processo de definição da retribuição e recompensa. E aí nós chegávamos numa quantidade de pontos, e aí a gente olhava na tabela salarial, dava um determinado salário, e aí eu olhava para a pessoa e perguntava, e aí, é justo? Daí a pessoa fala, não, justo, você colocou, aqui tem os critérios, nós definimos quantos pontos tem, esse ponto tem uma tabela, e essa tabela chega num valor, né? A gente começou a perceber um turnover grande 3 meses depois, né? Que era o tempo da pessoa preparar o currículo dela e mandar para o mercado, porque embora ela achasse que fosse justo aqui, às vezes a pessoa não estava satisfeita, não estava ainda com um senso de justiça ainda estabelecido. Então, em vez de eu definir, eu passei para um modelo onde eu terceirizei a definição para um Excel.
E nós dois sentávamos aqui e entendíamos a justiça desse critério. Tampouco isso também resolveu o problema, né? O fato de eu ter tabelas, ter referências e chegar num determinado valor. Enquanto empresa, o fato de ter essa tabela ela resolveu alguns problemas, né? Alguns problemas do tipo, quando o líder tinha que fazer uma retribuição ou recompensa quando não tinha essa tabela e ele tentava fazer o trabalho que eu estava fazendo, ele olhava e falava, olha, eu não tenho orçamento. E aí ele falava, você merece 20% de aumento, só que eu só vou te dar 8%, porque eu não tenho orçamento. Com o processo da tabela, a gente conseguia equalizar esses pontos, porque a tabela dava o valor definitivo que a pessoa precisava receber, embora houvesse ainda uma restrição orçamentária possível, mas ela era um gatilho pouco utilizado, né? O que também é um grande problema, né? Em relação ao primeiro modelo. O que nós conseguimos evoluir a partir disso foi para um novo modelo, que daí nós entendemos, nós jogamos essa tabela fora, né? E a gente foi para um processo onde a gente deu mais autonomia para a liderança, definir retribuição e recompensa sobre a perspectiva de salários e benefícios, como planos de saúde, academia e esses outros pacotes, né, de benefícios que estão envolvidos no trabalho da recompensa mensal do colaborador. Onde nós definimos um range de valor a ser retribuído. Então, um júnior ele tem um range inicial e final, um pleno inicial e final, em função do cargo. Se for o desenvolvedor, tem um range que é pesquisado em relação ao mercado. A empresa faz um trabalho de pesquisa de mercado e mantém tabelas por cargos de ranges de remuneração. Então, uma pessoa de desempenho normal, que seria um médio ali, uma pessoa de desempenho um pouco aquém do esperado, mas ainda aceitável, e uma pessoa de alto desempenho. Então, são ranges que a empresa mantém de valores mínimos e máximos, e o líder, dentro desse range, ele tem a possibilidade de definir e negociar individualmente o salário. Só que, como atribuir isso para o líder sem voltar nos erros que o Wilson fazia lá no começo? Isso foi um grande desafio nosso. Nós passamos a mudar o modelo e quebramos um paradigma muito forte, que talvez aí você vai ter receio de fazê-lo, e vai ser uma escolha tua se você vai fazê-lo ou não. O processo de definição de retribuição e recompensa, atualmente no DB1, a gente pede para que esse colaborador que vai vir para o processo, é uma data agendada, a gente marca com antecedência, 15 dias antes, a gente pede para que o colaborador faça uma pesquisa de mercado e olhe, em relação à sua função, qual que é o valor justo que ele deveria estar recebendo. Então, a primeira análise é do colaborador e não do líder. Se o líder estiver executando corretamente aqui na DB1, né, que é a forma com que eu aprendi a fazer e que tem dado muito certo, ele vai fazer da seguinte forma. Na reunião, ele vai sair daquela situação de que o liderado avalia se o líder reconhece o valor do seu trabalho. Porque quem vai trazer o valor na mesa primeiro é o liderado. A preocupação de ser justo ou de ser injusto agora está na mão do liderado. Está na mão do liderado. Então, o liderado é que tem que trazer o valor justo e por que esse é o valor justo, né? Então, eu trabalho para alguém, eu preciso levar uma informação para alguém que, olha, eu acredito que o valor justo que eu tenho que receber em função do meu trabalho é esse. E aí vem os motivos pelo qual esse trabalho é justo, as referências que essa pessoa utilizou. Sim. Então o líder acabou de sair de uma situação de ser avaliado para avaliador. Sim. Foi trocado a posição. E isso muda completamente o jogo. Ok? Porque o fato da pessoa ter ido pesquisar e buscar um valor, embora alguns ouvintes e alguns líderes, talvez alguns empresários, não, mas aí a pessoa vai encontrar um valor maior e vai sair. Pode acontecer, acontece isso aqui. Mas a pergunta é, como é que quem está ficando fica mais satisfeito? Eu tenho discussões sobre isso atualmente até com os meus sócios, o quanto que isso é efetivo ou não na DB1. Mas eu tenho experimentado em todos que eu faço pessoalmente, e pessoas que eu tenho acompanhado que fazem isso da maneira adequadamente, o quanto isso é saudável. Por mais que eventualmente a gente perca uma pessoa ou outra, a pessoa que está ficando,
ela tem um senso de justiça diferente. Porque eu não vou pagar também o valor que a pessoa está trazendo, necessariamente. Eu também fiz a minha pesquisa de mercado, eu também tenho uma tabela de referência, a empresa, o líder tem sua tabela de referência, e ele sabe qual que é o valor justo e por quê. Então, a partir desse momento, a gente não entra numa negociação, a gente entra num processo de entendimento. Uhum. Se existe uma distância muito grande entre o valor, que eu acredito ser o valor correto, e o valor que o liderado está trazendo como valor correto, nós temos uma oportunidade de conversar sobre isso. Uhum. Então você não está atribuindo a responsabilidade nem a uma tabela que mostra pontos, e também não está atribuindo a responsabilidade total para o liderado. Não. Né? O que você está fazendo é trazendo ele para dentro da responsabilidade de definição, com o próprio senso de justiça dele. Dele e também do líder. Aqui a gente chama isso de build, que é um processo de construção. A gente constrói a retribuição e recompensa juntos. Ok. Com a sua visão e com a minha visão e com a visão da organização e com o mercado. Qual que é o valor justo de recompensa? É o valor de mercado. Se o Rafael ele tem condições de ganhar X no mercado, ele tem que ter condições de ganhar X aqui também comigo. Não é uma restrição orçamentária. O orçamento é um problema da organização, de como resolver. Porque se ficar, o que acontece com esses líderes que fazem restrições orçamentárias na hora de definir os aumentos? Ele vai perder as pessoas que ele não quer perder. Então, por exemplo, alguém fez a sua pesquisa e chegou para esse momento aí, né, de retribuição, de recompensa, dizendo assim, olha, eu entendo que por aquilo que eu entrego, por aquilo que eu faço e o que eu estou vendo no mercado, o meu salário deveria ser 10 mil e hoje é 7 mil. Isso. E aí se o líder vira para eles assim, então que pena, mas a gente não tem orçamento para você. O líder vai virar e falar assim, não, eu acho que você sim é 10 mil, mas eu não tenho orçamento. Aí é um erro de liderança, é um erro no processo de liderança. Mas e se ele não tiver orçamento mesmo? Ele tem orçamento. Ele nunca está sem orçamento. Ele tem que tomar uma decisão se ele vai continuar com essa pessoa ou não nesse momento. Ou se ele vai abrir mão de outra para abrir orçamento para recompensar da maneira adequada aquela pessoa. Porque às vezes é melhor você abrir mão de uma outra pessoa para se manter no orçamento, porque você tem um orçamento rígido, do que perder uma pessoa que realmente é importante para você. Eu posso também decidir, né, que, cara, estou disposto a, entre todos que eu tenho aqui, né, eu não tenho orçamento e não estou disposto a te dar um aumento fora do orçamento. Mas você vai ter que apresentar os motivos. Você vai ter que apresentar os motivos, tá certo? Porque eu estou privilegiando outras pessoas ou porque eu não estou disposto a abrir mão do meu orçamento considerando as tuas entregas e o teu desempenho. E então eu não acredito que você mereça esse esforço, ok? Aqui eu estou colocando de uma forma um pouco mais agressiva para o líder entender o que tem que estar na cabeça dele. Uhum. Tá? A fala, obviamente, para esse liderado vai ter que ser com transparência, com amor, mas tem que deixar claro, olha, não é possível para mim nesse momento abrir mão do orçamento para te dar um aumento. Então eu prefiro arriscar te perder, mas nesse momento eu preciso preservar o orçamento, Rafael. Mas já está clara a mensagem. E aí cabe ao Rafael fazer uma escolha se, ok, nesse ciclo eu vou me adequar, ou pensar por que eu não mereci esse esforço do meu líder. Uhum. Então ele pode ouvir os argumentos. Ouvir os argumentos e chegar nas suas próprias conclusões. Ele é um processo que tem que gerar um acordo. Nós estamos falando, Rafa, e esse é um grande problema, eu preciso falar com o nosso ouvinte, de que nós não estamos lidando com crianças e nem tampouco com pessoas hipossuficientes. Nós, líderes, estamos lidando com adultos que são responsáveis pelas suas carreiras, pelas suas vidas, e tem decisões que precisam ser tomadas por essa pessoa e por esse profissional que impacta a sua vida, inclusive a sua família. Okay. Então a gente precisa trazer as informações suficientes para que essas decisões sejam tomadas. Porque uma vez que combinado o que a gente definiu aqui, estando alinhado, nós só vamos olhar para dentro e vamos tentar resolver as coisas, os problemas que nós precisamos resolver. O dinheiro é consequência desse processo. Mas o líder também não pode ficar numa situação de não falar a verdade, de não
colocar claramente quais são os motivos, porque ele não acredita que o Rafael pode ser um cenário, ele mereça, você viu 10 mil, mas eu estou te avaliando aqui na seguinte condição, né, de 7 mil. Como já aconteceu, por exemplo, né, a gente tem uma área aqui que a gente chama de facilities, né? E facilities é uma área que cuida da infraestrutura, do escritório, é quase que governa nosso ambiente, né, a nossa sede, né? Café, tudo que acontece na nossa sede tem uma área de facilities. E já aconteceu em processo de contagem a pessoa trazer salário de facilities de uma indústria, com o mesmo número de funcionários, mas era uma indústria. Nós estamos falando de cenários completamente diferentes de uma empresa de serviço. Então a referência salarial e a complexidade, elas não são comparáveis. E aí eu preciso trazer isso na mesa. Nós estamos falando de complexidades e responsabilidades diferentes para a pesquisa de mercado que o Rafael eventualmente trouxe. E eu preciso alinhar isso efetivamente. Ao mesmo tempo, às vezes existem situações onde a DB1 ela é mais complexa do que o mesmo cargo em outro ambiente. Então aqui a minha recompensa pode ser um pouco maior porque eu tenho uma complexidade maior, né? Então se eu pegar, por exemplo, a nossa área de assessoria é bem mais complexa, né? Ou secretaria, é bem mais complexa do que outros ambientes. Nós estamos lidando com a agenda de múltiplas pessoas ao mesmo tempo. Logística, voos, etc. Então a gente tem uma área de logística de pessoas aqui um pouco mais complexa. Então, ao mesmo tempo, a gente vai adaptando essa conversa em função do cenário, porque nenhuma função é exatamente igual à outra em duas empresas distintas. Então, a gente precisa fazer uma certa adequação em funções menos comuns, principalmente. Que é diferente de eu falar de um desenvolvedor, por exemplo, aqui na DBU. Né? Então, um desenvolvedor aqui na DBU e um desenvolvedor no mercado, respeitado a diferenciação de uma ou outra unidade, um contexto técnico de um negócio versus outro, tende a ser uma situação muito similar, onde dá para se conversar abertamente sobre isso. Então, se fosse um processo de build de um desenvolvedor, esse desenvolvedor ele vai no mercado e líder. Ele já faz isso, ele vai no Google e fala quanto ganha, ele vai no Glassdoor, ele vai em vários locais, ele já fez esse trabalho, ele só não te contou. Você tem que dar a oportunidade dessa informação vir para a mesa. Assim como a informação que você tem, vir para a mesa também, e os dois, com o coração aberto, com senso de justiça, procurar verdadeiramente achar qual que é o valor justo da remuneração e recompensa que essa pessoa vai estar recebendo mensalmente. Certo? Então esse é um diálogo onde tem que ser colocado o amor do líder, onde o liderado tem que ter confiança na condução do líder e na sua condução para colocar a verdade e aquilo que ele está pensando e por que ele está pensando. E ao mesmo tempo estar aberto a ouvir algo diferente. E o líder também está aberto a ouvir algo diferente. Já houve processos de build, que a gente chama aqui, né, de retribuição e recompensa, da gente conversar quase 1 hora sobre e não chegar a nenhuma conclusão. E a gente vai fazer o seguinte, vamos interromper a reunião, daqui 1 semana nós continuamos o processo, vamos fazer a nossa lição de casa de novo, vamos entender um pouquinho mais, vamos refletir. Porque não pode ser uma negociação. O Rafa quer 10, eu ofereci 7, então vamos rachar? Rachou, não tem justiça. O que nós estamos procurando é senso de justiça. E a gente precisa entender o que é justiça sob a perspectiva do outro. E o líder precisa trazer para a mesa o que ele entende que é justo sobre o valor. Se a gente consegue trazer esses elementos para a mesa e essas referências para a mesa e a gente consegue construir juntos esse processo de recompensa, normalmente a gente vai chegar no seguinte cenário. Bom, eu queria muito mais. Quem não, né? Mas eu entendo que esse é o justo para esse momento. Pelo que você está falando, Wilson, isso aí exige muito preparo do líder, né, para esse momento. E que não é um preparo somente de informações e de argumentos, né? Não. Que mais de preparo que um líder precisa para esse momento? Eu diria que o preparo ele ocorre durante o ano, durante essa jornada com esse colaborador. Então, por exemplo, para nós aqui, a gente tenta distanciar esse momento do build pelo menos 90 dias.
Aqui também vai uma máxima aí para você, líder, que às vezes fica ouvindo alguns podcasts, né? Porque o colaborador, ele ouviu alguns podcasts dizendo assim, não, no dia de você for pedir um aumento, você vai lá e conversa com o teu chefe e mostra tudo que você realizou, né? E tudo que você fez. O momento de definição de retribuição e recompensa não é um momento de avaliação de desempenho. Isso é outra cerimônia. Essas coisas precisam estar desassociadas. E aqui a gente procura ter um intervalo de pelo menos 90 dias entre uma coisa e outra, para que não haja uma negociação de feedbacks, do que a pessoa precisa evoluir, do que ela precisa entregar. Então, uma coisa é eu trabalhar o desempenho do profissional. Então, eu já vim preparando isso antes, com um processo de avaliação de desempenho, por exemplo, lá atrás, com feedbacks, né, com PDIs dessa pessoa, onde ela está e onde ela quer chegar. Eu já tenho que conhecer quais são os sonhos dessa pessoa, a carreira dessa pessoa. Aquelas cerimônias de conexão. As cerimônias de conexão são base desse processo de preparação. Então não é assim, ó, vou sentar aqui agora, preciso fazer alguma coisa, lança numa planilha, deu aqui e o número é tal. Então precisa conhecer essa pessoa, entender o momento de vida dela. Porque algumas vezes a gente vai ter que chegar em situações do tipo de olhar para o colaborador com aquela cara de indignado, como já aconteceu comigo. Eu aprendi muito cedo na minha carreira. Tem uma história muito engraçada de um diretor da Caiado Pneus, né? E ele me contou essa história, né? Acho que a história, inclusive, foi do Sr. Caiado, né? Já falecido Sr. Caiado, que o colaborador bateu na porta dele, né? E chegou na sala e falou que precisava de um aumento, porque ele tinha saído com a menina e tinha engravidado e agora ia ter que casar, né? E essa é uma história famosa aqui na DV1, porque eu conto dessa história, né? Porque em alguns momentos que a gente está fazendo essa cerimônia de retribuição e recompensa, aparecem cenários como esse, onde a pessoa ela criou uma dificuldade na vida dela, né? E aí sobrou para a empresa pagar a conta, né? E diz que a história do seu cunhado foi justamente essa. Espera aí, deixa eu ver se eu estou entendendo. Você saiu com a menina, fez o que não devia, engravidou ela, e agora quer que eu pague a conta? Né? Então essa história do Sr. Caiado ela é muito rica na perspectiva de que, cara, vamos separar as coisas, né? Então eu preciso entender a sua dificuldade, o seu momento de vida, e dar um suporte para isso e ajudar você a significar isso corretamente. Mas isso não quer dizer que eu preciso colocar, enquanto líder, eu vou colocar a empresa para pagar a conta de coisas que decisões financeiras que você talvez tenha tomado. Eu preciso de um aumento porque eu estou muito endividado lá no consignado, né? E aí eu não estou conseguindo pagar minhas contas, né? Tá, peraí, vamos entender uma coisa, outra coisa. Eu não tiro esses problemas da mesa, porque também é uma informação importante e eu preciso lidar com ela. Eu preciso lidar com essa informação. Eu tenho um liderado meu que está com uma dificuldade específica, eu preciso encontrar uma maneira de ajudá-lo com relação a isso. Ok, isso aqui eu vou te ajudar, mas aqui nós estamos falando de uma outra coisa. Mercado. Minha progressão funcional. O que eu desempenhei, obviamente, venho crescendo de desempenho durante todo o período, né? Os problemas também que foram acontecendo ao longo dos períodos, porque o colaborador, às vezes, ele está na cabeça dele todas as coisas boas. E, de novo, não é um momento de avaliação de desempenho, mas é um momento onde todas essas informações elas já estão na mesa de alguma forma. Elas já foram tratadas durante o ano, durante o ciclo. Os processos de feedback e PDIs já estão acontecendo. Essa pessoa está conseguindo cumprir com o PDI dela ou não. Tudo isso faz parte da avaliação e julgamento da justiça desse valor nesse momento. Às vezes um líder ele foi promovido, né, ou às vezes tem líderes de líderes, né, ou um desenvolvedor ele foi promovido a um tech lead, mas ele estava responsável por fazer alguns treinamentos específicos. Aí passou um ano, essa pessoa não se preparou e continua da mesma forma, simplesmente naquela posição. Então, claro que nesse momento, o líder na hora de definir o aumento, ele está julgando todo esse período passado. Essa progressão, essa entrega e tudo mais. Então todo o histórico, tanto por parte do líder, quanto por parte do liderado, essa relação com a empresa e da empresa com o liderado, está na mesa, ok? Só não é o momento de ficar dando feedbacks, ok? É o momento de se encontrar justiça, de procurar o número que é ok para ambos apertarem a mão e falar, estamos juntos por mais um ano. E combinar algo que vai seguir
por mais um ciclo. Eu queria entender um pouco mais disso, sabe? Por que a cerimônia de avaliação, que a gente já falou em outro episódio, por que ela precisa estar tão desconectada assim desse momento de retribuição? Okay. Porque me parece, né, pela lógica, que uma coisa está bem perto da outra. Está perto. Eu tive uma boa avaliação, eu tive bons indicadores, então... Então, precisa de uma boa retribuição. Até a palavra retribuição, né? Isso, perfeito. Então parece que uma coisa está bem conectada à outra. E você está dizendo aqui que não é bom que estejam assim conectados. Tem até que ter um intervalo de 90 dias, porque na hora de fazer a retribuição, não é hora de fazer a avaliação. Mas na minha cabeça parece que uma coisa está muito conectada com a outra, né? Não daria para fazer as duas coisas junto? A recomendação é justamente que não, né? Elas estão ligadas, eu vou até tirar o termo conectadas, mas elas estão ligadas? Claro que estão. Né? Um bom profissional que tem um bom desempenho, obviamente nessa hora vai ter uma melhor recompensa do que aquele profissional que não tem um bom desempenho, beleza? O que eu estou colocando como boa prática aqui é separar esses dois momentos. Por quê? No momento, e isso tem muito mais a ver com o momento da avaliação de desempenho. No momento da avaliação de desempenho, eu estou tentando chegar, meu objetivo ali é chegar num plano de desenvolvimento para o Rafael. Como é que o Rafael, mesmo sendo bom, pode ser melhor ainda? Ou quais são os pontos que eu preciso ajustar, que precisa ser ajustado no trabalho do Rafael, seja em comportamento, seja em conhecimento técnico, para que ele performe mais ainda? Uhum. Então, meu objetivo é melhorar a performance do Rafael. E essa conversa tem a ver com melhoria de performance. Esse é o objetivo. Se eu misturo essas duas reuniões num local só, qual que vira o objetivo da avaliação? Retribuir de acordo com a performance atual. Mas o que é performance? Então, deixou de se procurar algo que eu preciso fazer. Então, a postura do Rafael vai mudar radicalmente. Porque o Rafael ele vai passar a ter, normalmente, uma postura mais de justificativa, de não concordo com isso que você está me falando. Eu penso que isso aqui é diferente. Porque eu preciso defender um aumento. Se eu coloco as duas coisas na mesma reunião, o Rafael vai passar a ter uma postura de defender um valor maior. O foco da evolução passou a ser secundário. Esquecido. E eu passo a procurar um valor financeiro que vai estar... Porque o momento da build, esse momento de retribuição e recompensa, obviamente, na vida desse profissional vai ser muito mais importante do que esse. Agora, se eu fiz o meu trabalho corretamente, eu já fiz o trabalho de definir PDI, performance. O Rafael, já, em função disso, inclusive, já veio evoluindo ao longo do tempo. Então, agora eu cuido somente da retribuição e recompensa. Nós estamos conversando abertamente sobre quais são os pontos de melhoria, o que a gente tem que fazer. Eu estou interessado em tornar o meu liderado um profissional melhor. E nós dois estamos sintonizados nesse propósito. Essa outra reunião de retribuição e recompensa é um outro propósito. Ok. Não tem a ver com esse propósito. Eu não posso misturar essas duas coisas, eu não posso misturar essas duas cerimônias. Então você não pode misturar as cerimônias. Perfeito. Mas o assunto da avaliação, que já aconteceu mais de 90 dias antes, pode vir à tona. Pode vir à tona como informação. Como uma das variáveis que eu, como líder, estou usando de argumento. Para que a retribuição seja X e não Y. Exatamente. Então, mas o que eu quero dizer é que não é um momento da gente ficar discutindo sobre isso. A gente já discutiu isso lá atrás. Ok. Isso já foi resolvido lá atrás. Nosso consenso sobre desempenho já foi feito. Agora nós estamos só usando essa informação nesse momento de retribuição e recompensa. Por isso que elas estão ligadas, mas talvez não conectadas, e principalmente as cerimônias precisam acontecer separadas. Em momentos separados. A cerimônia separada e independente. Com propósito específico. Com propósito, cada uma atendendo ao seu propósito. Cada uma dentro do seu propósito. Isso, mesmo que quando a gente vai falar de retribuição, a gente resgate algumas das questões que foram avaliadas lá atrás. Mesmo que a gente discuta, mesmo que a gente busque algumas informações lá de trás sem nenhum problema. Feedbacks que foram na semana passada, 15 dias, coisas que estão acontecendo no momento, tudo são variáveis para São variáveis. Agora, eu não posso chegar hoje... Bom,
e trazer uma informação nova para o Rafael. Ó, Rafael, mas você não fez isso, você não fez isso, você não fez aquilo. E aí eu vou definir um salário. E o Rafael fala, cara, mas só hoje que ele vai falar sobre isso. Bom, eu já arrebentei o senso de justiça dessa reunião. Total. Né? Então, a minha entrega não está sendo adequada. A beleza da liderança é isso, não tem uma receita pronta, mas eu tenho que estar atento a esses pequenos detalhes. E para isso eu preciso estar muito conectado e sintonizado com o momento do outro. O Robinho nosso aqui, ele fala uma frase, né? Fazer para o outro como se quem estivesse recebendo fosse você. Uhum. É uma frase mágica, né? Que mostra muito de como que o líder deve fazer cada um dos processos. Então a gente precisa desse tipo de cuidado. E claro que se ele está passando por uma situação de dificuldade, eu preciso ouvir, preciso respeitar. E preciso de forma, com muito amor, tirar isso da mesa. Com muito cuidado, tirar isso da mesa. Não, nós vamos tratar isso aqui, nós vamos resolver. Uhum. Eu me comprometo a resolver essa situação e encontrar uma forma de resolver isso junto com você. Mas hoje nós precisamos olhar para o mercado, precisamos olhar para tudo que você está fazendo aqui e precisamos entender o valor justo. Então a pergunta não é quanto você precisa ganhar, mas qual é o valor justo. Uhum. Parece que se o líder está trazendo assuntos ali para esse momento que não foram conversados em nenhum momento antes, dá a ideia de que ele está trazendo exatamente para não fazer ou justificar um ou valor justificar menor, ou algo que ele já está trazendo pronto. Exato. Né? Numa ideia de negociação. De né? negociação e barganha. Então eu vou trazer argumentos negativos para negociar com você no menor salário. Para você não me exigir nada mais. Exatamente. E aí você falou que isso fere o senso de justiça, né? Fere. E se eu entendi bem, a percepção de justiça, ela está calcada onde? Na pesquisa que a pessoa fez, ela própria, do mercado, nas suas próprias entregas, nos processos de avaliação de feedback que já estão acontecendo, mas eu acho que tem algumas outras variáveis aí, né? E aí eu te pergunto, esse senso de justiça tem a ver também com o time, com o momento da empresa, com o momento do cliente? Tem. Né? Como é que, por exemplo, naquele coloquei aqui, né? Ganho 7, quero ganhar 10. Talvez o processo de avaliação diz, ok, Rafa, é isso aí. Talvez o mercado diz, ok, Rafa, é isso aí. Mas tem outras variáveis também, né? Time, empresa, cliente, que também fazem parte da composição do senso de justiça, né? Tem. A gente precisa estar muito atento a esses momentos, e com essa pergunta me acionou uma história aqui, logo no começo da DB1, nessa época onde o Wilson definia quase que pessoalmente os aumentos, né? Que eu acho que responde bem isso que você está trazendo, porque não é uma situação, não é uma ciência tão exata quanto parece, embora eu entenda que alguns de vocês estão limitados a determinadas tabelas e regras de algumas companhias que eventualmente são maiores. Mas ainda assim, dentro dessas regras, o líder ele tem que encontrar um caminho. A grande limitação não são regras, mas são crenças. São crenças do líder. Porque o líder encontra caminhos mesmo nesses ambientes mais complexos. Se ele tiver que bater lá na porta do presidente e dizer dos porquês, ele consegue, né? Algo diferente para alguém que é diferente. Porque se ele não acredita que está sendo justo, ele não deve fechar essa contagem. O líder jamais deve fazer o que dá, né? E essa não é uma decisão muito simples, porque tem a ver com a pessoa, mas também tem a ver com a empresa, mas também tem a ver com o cliente, como você trouxe. E a história, ela ilustra bastante isso. Nós estávamos num projeto, era um projeto de 10 meses, muito forte, uma entrega muito importante, a empresa no seu começo ali, né? Aquela fase que você está quebra, não quebra, né? Mal conseguindo pagar as contas. E nós contratávamos pessoas no mercado, e existia uma linguagem de desenvolvimento que a gente pagava mais, em torno de 20% a mais do que outras, que era Progress na época, porque não era muito simples encontrar profissionais nessa linguagem. Então, em detrimento de outras linguagens, como Delphi na época e tal, onde você encontrava mais facilmente profissionais. Então, eram profissionais que o mercado definia um valor maior para essas pessoas. Muito bem. E a gente faltando 3 meses para entregar esse projeto, todo mundo correndo, trabalhando até um pouco mais forte, uma das pessoas recebe uma proposta, né, do time, uma pessoa importante do time, um profissional pleno ali, indo para sênior, e chega para a DB1 e diz que o salário dele tinha que ser
40% maior, né? E se a gente não chegasse nesse valor, ele estaria saindo, né? Então começou faltando 3 meses para terminar o projeto. Para terminar o projeto, né? E seria muito fácil, enquanto líder, eu participei dessa negociação, chegar para a pessoa e falar, não, 40%, 3 meses, projeto da margem ainda, pago, né? Seria uma decisão ok para defender o projeto e defender a entrega. Porém, como você disse, não é só uma questão da pessoa, né? E do valor e do cenário. Qual que é a justiça desse valor perante o restante da equipe que não recebeu essa proposta? E que talvez tenha o mesmo nível de entrega dessa pessoa. E o mesmo nível de entrega dessa pessoa. Comprometimento. Eu vou manter pessoas com remuneração de forma injusta, não pareada dentro da organização? Claro que se uma pessoa tem desempenho maior, tem um nível de senioridade maior, eu tenho ranges diferentes de remuneração em função da entrega. Ok? E a capacidade desse profissional. Agora, esse não era exatamente o caso, havia outras pessoas no time com essa mesma capacidade, né? Bom, existem várias alternativas para a gente tentar resolver esse problema, mas efetivamente em função da nossa cultura, onde a gente procura a justiça que a gente chama meritocrática, isso tem muito a ver com a empresa, tem a ver com a equipe, tem a ver com o cliente, e essa seria uma situação talvez justa para a empresa, com o cliente, mas não seria para a equipe, obviamente não foi uma situação aceita. E o que nós procuramos fazer foi, beleza, você me ajuda a fazer uma pesquisa de mercado, né? Eu pedi para a pessoa me ajudar a fazer uma pesquisa de mercado, nós fizemos uma pesquisa de mercado, e a gente chegou a um consenso ali de que as tabelas estavam, de fato, em torno de 15% ainda a 20% defasada em relação ao mercado. Né? Só que essa pessoa tinha conseguido uma proposta muito maior, né? Então, o que eu fiz na época foi falar, olha, dentro desse valor de mercado, que é os 20%, tá ok, né? Dá para chegar, mas não chega. O que eu conversei com o cliente, fui conversar com ele também, foi porque a proposta estava em risco, né? O projeto estava em risco naquele momento, porque eu tinha a opção de fazer o pagamento de uma única pessoa em detrimento do restante da equipe, e ainda assim seria possível entregar o projeto, mesmo comprometendo margens, mas que eu não iria fazer. E os próximos projetos, se eu precisava entregar esse projeto, era preço fixo, eu iria manter a proposta, só que eu não conseguiria aumentar o valor de toda a equipe, né? E a gente tinha risco de perder pessoas em função disso. Então o cliente estava ciente. E conversei com a equipe como um todo que todo mundo ia ter um aumento de 20%, inclusive aquela pessoa, que no caso não ficou e decidiu sair, mas a equipe inteira teve um aumento, né? Então a ideia foi, inclusive, aumentar não só dessa pessoa, mas de todas as pessoas da equipe, porque era uma situação de mercado. Desde então eu venho repetindo muito essa frase aqui na DB1, o que define salários é mercado. E a gente precisa buscar essa informação juntos. Esse foi um caso que definiu o valor, foi mercado. Qual que é a régua da justiça? É mercado. Esse mercado define o valor que eu tenho que pagar e o valor que eu tenho que cobrar dos meus clientes para que seja viável esse negócio efetivamente, né? Para que isso pare de pé. Eu não posso ficar jogando com as pessoas, tendo salários diferentes e manobrando de acordo com negociações individuais ou riscos de perca individual. Porque senão eu estou trabalhando numa cultura diferente, eu estou trabalhando numa cultura de mercenários e de negociadores, que não é essa lógica que a gente tenta adotar quando a gente está definindo retribuição e recompensa. Nós não estamos falando quem negocia melhor leva mais. Uhum. Qual é o valor justo? Então, obviamente, quando a gente está trabalhando com retribuição e recompensa, eu estou olhando para a pessoa, estou olhando para o mercado, estou olhando para os pares que estão aqui também. E, claro, que estou olhando para a empresa e estou olhando para o orçamento. Nesse caso, esse aumento permitiu a gente zerar, não tivemos lucro nesse projeto. Tivemos um pequeno atraso com o cliente em função dessa saída, mas que o cliente estava ciente desse pequeno atraso, e zeramos o resultado da empresa, e a equipe, os que ficaram foram beneficiados, vamos dizer assim, porque era uma informação nova que a gente não tinha. Então, essa foi a forma da gente encontrar justiça para aquele caso, daquele time. Agora, a empresa precisa dessas referências para estar sendo justa com o time como um todo.
Por isso que a gente precisa de tabelas de referências, buscar essas referências para que os líderes possam fazer esse processo, tendo uma referência da empresa. Claro que o líder vai fazer a sua pesquisa de mercado, mas não vai ser com tanta profundidade como a empresa fez. Claro que nessa pesquisa, muitas vezes a gente encontra o que a gente chama eu chamo de cobra branca, né? É um pouco mais raro, aquela pessoa que conseguiu sair para ir para um trabalho, para um emprego, que ganhando, meu amigo saiu, foi ganhar tanto. Tá, mas quantas vagas de trabalho tem com valores tão altos? E o quanto que esse emprego é um emprego mesmo ou é uma relação de uso temporária? Que também tem isso, às vezes tem oportunidades no mercado que é uma relação de uso por um tempo. Relação de uso por um tempo, se o cara precisa resolver um problema, ele pode contratar uma consultoria ou um profissional. Ele contrata um profissional, paga um pouco mais e ainda fica mais barato, depois manda embora o profissional. Ele não vai ficar com essa pessoa, não é uma relação de longo prazo, é uma relação de uso de curto prazo. Então tem esses contextos também que o líder tem que estar atento e entender essas informações que estão vindo de mercado para ele definir corretamente o valor da remuneração e recompensa em termos de salários, benefícios, plano de saúde, VA, entre outros pacotes. Essas referências precisam ter, o líder precisa ter, a empresa precisa fornecer para ele essa referência e em cima dessa referência uma certa margem de manobra, porque tem pessoas que desempenham diferente, tem informações diferentes, tem algumas expectativas e pequenas diferenças ali você acomoda muito facilmente. Às vezes em uma reunião para você sair com... às vezes acontece coisas muito engraçadas, do tipo, a pessoa traz uma referência lá de... você trouxe 7 mil, eu trouxe 7 mil, a pessoa traz 7.100 por algum motivo. Cara, não vamos discutir por conta de R$100, né? É muito melhor eu me aproximar disso e tirar isso da frente, a gente buscar essa diferença, né? De outra forma, né? Não é uma tabela fixa ou um número fixo, eu não vou gerar um atrito de negociar algo ou de trazer ou discutir ou perder tempo com isso, se esse é o número e está muito próximo, né? E ao mesmo tempo, Rafa, eu também queria falar de um outro aspecto que às vezes acontece e parece que não, mas acontece com bastante frequência aqui no DB1. A pessoa chega e fala, não, a minha expectativa é 10 mil. Só que essa pessoa evoluiu tanto que a gente vai lá e faz a contagem. Eu já fiz isso várias vezes. Não, mas você não vai ganhar 10, você vai ganhar 11, você vai ganhar 12. E por que o líder deve fazer isso? Se com 10 ele estava satisfeito? Porque senão o mercado vai descobrir esse cara e vai levar ele embora. Então se você não faz por justiça, você tem que fazer por interesse até. Porque você vai perder essa pessoa. Mas o que tem que estar no teu coração é o senso de justiça para com a outra pessoa. Se você sabe que é 11, que é 12, pague 11, pague 12. Uhum. Mesmo a pessoa tendo pedido 10. Uhum. Esse é um outro aspecto de justiça também, né? Que às vezes pode passar despercebido. Passa, né? Desapercebido. Né? Ô Wilson, e você estava falando sobre esse caso aí do Progress no passado. A pessoa recebeu lá, ela percebeu que tinha 40%, né, defasado, que ela tinha uma outra proposta e tal, e provavelmente num outro contexto, numa outra empresa, talvez algumas pessoas da audiência aqui, que talvez tenham passado por situações assim, teriam decidido, vamos cobrir essa proposta desse cara, os outros do time não precisam ficar sabendo do salário, e bola para frente, vamos fechar esse projeto. Geralmente seria isso, né? Essa seria a decisão mais comum. Mais comum. E aí vocês dizem assim, não, eu não fiz essa decisão mais comum. Por quê, Wilson? Por causa de um senso de justiça. Não, como assim justiça? Porque tinham as outras pessoas do time também, né? Que também eram profissionais progress e que também tinham entregas e desempenho semelhante a essa pessoa. Né? Então, não seria justo com as demais pessoas do time. Né? Então, eu queria explorar um pouquinho dessa mentalidade sua sobre justiça, porque isso me parece até um pouco diferente do que a gente tem em termos de sociedade até, né? A gente tem alguns pressupostos, que a palavra correta nem seria pressuposto, mas eu não vou usar a palavra correta de propósito, tá? Mas você já vai me entender, que é o seguinte pressuposto, eu tenho duas pessoas que dominam a mesma tecnologia, trabalham a mesma carga horária, eles estão na mesma senioridade, eles têm o mesmo tempo de casa, logo eles têm que ganhar igual, porque senão não seria justo. Parece que você não concorda.
Absolutamente isso seja justiça, né? Absolutamente não. Disponibilidade da pessoa não define a recompensa. Então, o que você está me trazendo é disponibilidade. Disponibilidade de um profissional com uma determinada senioridade, com uma determinada capacidade. É disponibilidade, né? Claro que a disponibilidade é uma referência de recompensa. Só que o que vai fazer a diferença dessa pessoa com a outra é o quanto que ela efetivamente entrega com essa disponibilidade que ela ofertou. Então, aqui nós estamos falando de performance. O resultado que ela gera, o resultado que ela gera, a performance o que ela dela, produz. o comprometimento dela. Isso, o que ela produz. E isso é diferente de uma pessoa para outra. Mesmo sentado na mesma cadeira. Então, existe uma variável de meritocracia que a liderança deve considerar. Né? A despeito de gênero, a despeito de tempo de casa, a despeito de personalidade que a pessoa tenha, mas qualquer outra variável. De tal forma, líder, isso eu preciso te falar, né, que se essa informação se tornar pública, as pessoas que estão à volta e ficar sabendo, vai falar, não, merece, é justo. Eu não recomendo ninguém ficar divulgando o salário de ninguém uns para os outros, até porque nem todo mundo vai ter a visão do líder sobre a remuneração e recompensa, né? Você vai depender do julgamento de outras pessoas e você vai se colocar numa situação muito complexa, que você não deveria. Porém, se acontecer, você vai olhar de frente para aquilo e vai conseguir explicar e as pessoas vão falar assim, não, efetivamente faz sentido. Se eu estivesse nessa posição com essa informação, agora que tudo foi me explicado, eu acredito que é justo essa diferenciação em função da performance. Então, pessoas mesmo com a mesma senioridade, e aqui, obviamente, a gente mede, né, que tem um volume de entregas maiores, são recompensadas de forma diferente. Isso também é justo. Legal. Você percebe que a gente tem um paradoxo, né? O paradoxo é diferente de uma contradição. O paradoxo são duas coisas opostas, mas as duas convivem juntas e uma complementa a outra. Então, o que você está trazendo aqui para a gente, para a nossa audiência? Justiça é tratar todo mundo igual, porque eu não posso fazer uma coisa para uma pessoa, sendo que tem outros aqui. Eu tenho que buscar uma equidade. Então, eu tenho que considerar o outro. Esse é um lado de ser justo. Isso. O outro lado de ser justo eu não posso tratar as pessoas como iguais, porque elas são diferentes. Né? Exato. Tem que... para ser justo, eu tenho que tratar cada pessoa de acordo com a singularidade dessa pessoa, cada um. Né? Então, as duas ideias opostas, né, do exemplo do Progress e dessa que você está trazendo agora, elas são complementares. Logo, o trabalho do líder em buscar ser justo, quando ele está falando de retribuição, né, não é seguir uma cartilha. Não. Mas é seguir um processo de inteligência, de análise, de avaliação. Exatamente. Então, numa época de tanta discussão, né, sobre pessoas hipossuficientes, vamos colocar assim, que precisam ser protegidas e tudo mais, cabe ao líder, né, existe uma tese, que cabe ao líder a dar condições iguais para todos. Não importa se é homem, se é mulher, não importa o gênero, não importa a cor, não importa a raça. Todos têm as mesmas condições. Equidade para produzir, crescer e se desenvolver. Essa equidade que o líder precisa cuidar e garantir que todos tenham acesso. E equidade é diferente de igualdade. Exatamente. Agora, beleza. O que eu fiz, o que cada profissional fez com esse conjunto de coisas que lhe foi fornecida, e gerou de impacto na vida de outras pessoas, gerou de impacto no negócio, é diferente. E aí você vai retribuir de forma diferente aí também. Você pode retribuir de forma, no nosso caso aqui, né, da DB1 especificamente, você deve retribuir de forma diferente essas pessoas que fizeram diferente com esses mesmos recursos que você forneceu para ela. Isso totalmente independe de cor, raça, gênero, que são variáveis que a gente efetivamente não considera aqui na DB1. A ideia entre duas pessoas que são diferentes ou diversas é que talvez para uma eu preciso dar determinados recursos para ela produzir X.
E para outra são outros recursos para ela também produzir X. Sim. E aí essa primeira produziu X mais Y, e aí ela tem uma retribuição assim, e a outra produziu X mais 1, e tem uma retribuição assim também. Exatamente. Legal isso. Então os recursos vão mudando. E eu acredito que esse processo na vida do líder deveria ser tocado com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de sensibilidade nessa cerimônia de retribuição e recompensa. E com maior clareza também, e sem as justificativas dos limites, a regra da empresa, mas a empresa autorizou somente 10%, mas transferindo a culpa ou a responsabilidade para um orçamento, para uma empresa, para um diretor, ou para o mercado, ou para um orçamento. É para ser uma conversa muito mais franca e muito mais aberta, sem fazer terceirização de culpa para algo ou para alguém. Legal. Nosso assunto hoje são cerimônias de retribuição e recompensa. E a gente está falando somente da remuneração salário. Da remuneração salário e sem falar das demais. Sem falar de muitas outras. Sim, a gente pode falar de stay, podemos falar de phantom shares, todo o pacote, né? Bônus. De bônus e tal, que pode ser um outro podcast. Eu acho que a gente vai ter que bater um papo em outro. E outro podcast sobre todos os pacotes de remuneração financeira possíveis, né, de se usar nesse momento. Mas aqui a atenção maior foi como fazer essa cerimônia com cuidado, bem feito, para que a gente busque a justiça. Legal, Wilson. Obrigado por compartilhar da sua experiência, né, e da sua visão de mundo também. Eu tenho certeza que contribuiu muito aí com a nossa audiência. Esse é o podcast Na Trincheira. Se você curtiu, mostra aí que você curtiu, compartilhando e dando o seu ok para a gente continuar. Fica com a gente tem muito mais ainda para compartilhar com você sobre essas cerimônias de recompensa e de retribuição. Até a próxima!